São Luís de Montes Belos é um município brasileiro do estado de Goiás, que foi fundado dia 12 de outubro de 1953. Sua população, conforme a estimativa do IBGE de 2018, era de 33.470 habitantes. O nome da cidade está relacionado com as serras com picos muito finos na entrada da cidade. Em poucas palavras, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de preservar o nosso município, tá? Dando algumas informações importantes, como aquelas que a senhora havia dito, sobre o nosso município, sobre a nossa cidade. Também falar um pouco como é ser filha, né, de um dos fundadores, ser uma memória viva, porque hoje está sendo muito importante para nós, hoje que somos, né, jovens e precisamos dessa informação. Então, é com vocês. À vontade. Obrigada. Então vamos começar lá, né? São Luís surgiu do sonho do José Neto Cerqueira Leão, que é nosso tio. Ele era vereador em Goiás, por Mossâmedes, e havia uma situação, um momento, como esta região era pertencente a Goiás, mas ficava distante e havia questão de impostos, né, desses tributos. Então, Firminópolis estava trabalhando para encampar São Luís. Mas havia uma relação muito mais próxima com Goiás, até mesmo por essa dependência, que com Firminópolis, embora estivesse perto. E o meu tio, que já era político e muito amigo do Hermógenes Coelho, então começou a trabalhar para que fosse criada a cidade de São Luís. Nossos avós, os pais dos fundadores, tinham uma fazenda chamada Fazenda São Luís, daí o nome de São Luís, né, foi tirado da fazenda. E os Montes Belos é porque eles contavam que chegava na varanda da casa da fazenda e se via os montes. Então, eles sempre falavam, né, Montes Belos, né? Então, eles foram criando o nome da cidade a partir do crescimento deles, né, da história deles. E o Hermógenes foi essa pessoa muito importante, porque foi ele que ajudou na parte política e administrativa com relação aos documentos para poder a cidade ter, né, essa autonomia, ser criada. E a importância das pessoas aqui, né, que estavam aqui e que lutaram aqui. E aí meu pai entra, né, o Jutair Neto Cerqueira Leão, entra como o apoiador dessa estrutura. Fizeram várias reuniões e aí depois ele começou, né? Ele já trabalhava aqui na fazenda do Tizeca Neto, né, porque era a do vô Luís, o pai deles, do lado de cá, para essa região aqui de Sangrelândia, por aqui, e o do Tizeca Neto para o lado de cá, né? Vamos dizer assim, e que era onde papai trabalhava, ficava já, né, dando suporte, né? E aí papai começou a comprar as áreas aqui, começando por essa parte do Barreirinho, né, aqui a chácara, que é dele desde o início da cidade, né, porque ela ia até a serra, e com isto, né, a cidade, várias pessoas, né, como e participação feminina também que nós tivemos, né, da Dona Custódia, a Dona Quininha, quer dizer, nós tivemos pessoas que chegaram junto e a história de São Luís, ela tem assim várias passagens muito interessantes, mas que para o trabalho de vocês, porque elas demandariam mais tempo, né, elas assim podem ficar para outro trabalho, para outro momento, mas elas justificam a existência, né, e o que se deve fazer para permanecer com o município, porque foram pessoas que acreditaram. Todos aqueles nomes que estão ali na placa do Barreirinho foram pessoas que acreditaram no projeto, foram pessoas que dedicaram, que lutaram, né? Teve brigas mesmo com Firminópolis, né? Das pessoas dormirem com as carabinas debaixo do travesseiro, né? Das esposas, as mães de muitos de nós não saber se eles iam voltar, né? Porque houve realmente, vamos chamar assim, entre aspas, mas foi
similar a uma guerrilha, né? Assim, entre essa serra e esse espaço aí de entrada, ele foi um espaço que ouviu, né? Foi palco dessas confusões, tá? Então, a importância de permanecer, né? De ter São Luís de Montes Belos e de cultivar para que ela seja uma cidade cada vez melhor, cada vez maior e é como uma resposta a todas essas pessoas que se dedicaram, que lutaram, vieram de outros lugares para poder iniciar a vida aqui e que hoje vocês, como mais jovens, podem colher essa vivência de uma cidade que é uma cidade gostosa de estar, né? Tranquila, é uma cidade bonita e que vai estar nas mãos de vocês para cada dia ser mais bonita, cada dia ser melhor, porque vocês é que vão compor o que vai ser a administração futura dela. Aliás, não é futura, já é. Com os trabalhos de vocês nas escolas, desenvolvendo projetos que possam, inclusive, ajudar a cidade a ficar melhor, porque no colégio de vocês já dá para saírem projetos que possam ser aplicados nas deficiências que a cidade ainda apresenta. Por exemplo, de ter um lixão, de algumas estruturas que precisam ser melhoradas. Em questão de doar as terras? Bom, do papai, assim, do particular dele, nós temos o estádio, que leva o nome dele, o estádio Jotair Neto, aquela área foi doação dele. Nós temos a do colégio e tem várias outras assim, doações que ele fez, né? E que a gente descobre depois. Por exemplo, essa do colégio, a gente só veio a descobrir que tinha sido uma doação dele e da mamãe, porque nós fomos chamados numa homenagem que o colégio fez. O Centro Espírita mesmo? Também papai, o CEPAC. Papai deu para teve todas as igrejas, as primeiras, né? As primeiras igrejas tiveram um lote doado por ele, tá? Se depois elas mudaram de nome, mudaram de lugar, né? Mas assim, as primeiras, tá? Ele que era para trazer todas as comunidades, né? O papai era uma pessoa muito eclética, né? Ele tinha a religião dele, mas ele tanto que era uma pessoa que recebia, né? E o que enriquece muito a gente nesse sentido é que às vezes você está conversando com a pessoa, ela fala assim: você era filho do Júlio e tal. Nossa, aí começam as histórias, assim, ele fez isso. Então a gente não sabe as doações reais. Disse que no livro do Eli Barbosa, você já viu o livro? Dê uma olhadinha, porque lá ele fala dessas questões de imóveis. Assim, é do início dos cartórios. Dos cartórios daqui. Então tinha tudo registrado, né? As doações do papai. Então, nesse livro, ele fala exatamente sobre esse início de aquisição da área, de caminhada para poder ir criando São Luís. É bem interessante, vai ajudar vocês, tá? No trabalho. Contribuindo um pouco com o objeto, né, do trabalho de vocês, São Luís já teve uma agropecuária muito forte. Nós tivemos fazendeiros que tinham vacas, um acervo, como diz, todo premiado, tá? Então é importante vocês irem atrás dessa parte aí para conhecer esses fazendeiros. Mas era uma Quer dizer, a história mesmo, desses sabe? fazendeiros, porque alguns já se foram também, né? Era A gente, por exemplo, você conhecia aves diferentes, né? Você conhecia animais diferentes, porque eles vinham para a pecuária. Não era uma pecuária só de bovino, não, de show nem assim. Show era um ou outro, né? A festa realmente você ia para ver a exposição, né? Porque era o gado premiado, eram, né, cavalos de raça, eram aves diferentes. Então você ia passear na pecuária. A pecuária é uma das principais riquezas do nosso município. Cria-se gado bovino, principalmente Gir e Nelore. Inúmeras cabeças de gado são exportadas para serem abatidas em centros urbanos maiores. O rebanho bovino da região soma mais de 116 mil cabeças. Todos os anos, no final do primeiro semestre, acontece a festa da Exposição Agropecuária,
onde o gado criado no município é exposto e negociado. Qual que é a importância da pecuária para São Luís, para a cidade? Não era uma pecuária assim muito animada, sabe? Porque tinha quase toda espécie de animais estava lá naquela pecuária. Que hoje, pecuária é tão grande daquele jeito, mas não é assim igual de hoje. Não é igual antes, aliás, né? Porque tinha de tudo. Tinha porco de raça, animal de raça, tinha galinha, tinha de tudo que você pensa de animal. Lá tinha. Tinha lá, naquela pecuária. E gente de todo lado. Então era muito aglomerado, muito mesmo, porque ficou pequena ali a pecuária, né? Aí por isso então que transferiu. Naquela transferência a gente rodou, naquele tempo tinha loja, material de construção. Então a gente estava sempre participando dos eventos, né, também, né? E em questão de cavalo, igual era hoje? É hoje? Tipo, montar no boi, essas coisas? Não, Não. não, ali não tinha paração para isso, não tinha não, para montar assim não, sabe? Aham. Então é E os mesmo cavalos? só apresentação, Ah, sim. só apresentação dos animais, né? Aham, entendi. Aí cada cavalo queria apresentar a sua raça melhor, né, no caso, né? Ah, Tinha aqueles fazendeiros aí, o Fausto, o Constantino, era o Vivaldo Guimarães. Então é aqueles maior fazendeiro que tinha na época aqui, de gado elite, né? Gado muito bom naquele tempo, né? Então tinha prazer de trazer e mostrar suas produções, né? é. E na época, as cavalgadas, como que era? As cavalgadas, cavaleiros? Tinha cavalgada também, né? Tinha um evento aí que já cabia aquele problema da cavalgada, né? Já tinha também cavalgada. E o senhor participava delas? Pouco. Bom, Porque eu já estava com, naquele tempo, a família, os filhos novos já, ainda, né? Então a gente estava muito, a esposa e os filhos lá dentro da pecuária, né? Então estava sempre lá mesmo, né? Gado também naquele tempo, só trouxe um boi que eu trouxe de Minas Gerais, eu acabei que levei esse boi lá dentro. Aí, eles não brincou assim, porque o boi era daquele boi, era Guilherme Gerson, sei lá, e o boi tinha carrapato. Depois eu limpo os carrapatos desse boi primeiro, depois ia para a pecuária, né? Então a gente ria muito daquilo lá. Então era muito boa a pecuária naquele tempo, né? quando fala em pecuária, o que vem na cabeça do senhor? Mas pecuária, que eu vim de Minas Gerais, né? Então sempre lá a gente mexeu com gado, né? Também, gado leiteiro, né? Fiz vaca de corte e tal. E aí, incluindo também lavoura, né? A gente mexeu lá. Naquele tempo a gente todo ano tinha que plantar, guardar para comer o ano inteiro. Só no outro ano que ia plantar de novo. Então, a gente, naquele tempo também, eu já levantava muito cedo para tirar leite. E tirar leite, né, para nós não era serviço. Depois que nós tirávamos o leite, nós ia trabalhar. Ah, aquela época era difícil, né? Aí que ia trabalhar. Então, igual hoje, a pessoa às vezes tira leite e não quer fazer outra coisa e tal. Não, nós não. Lá acabava um serviço e começava outro, né? Então era assim. Outra área importante da economia é a agropecuária. Os produtores apostam na produção rural do município, que são os grãos e a produção de leite, sendo então o carro-chefe do agronegócio. O que faz aumentar a economia da região é a grande quantidade de empresas de pequeno e grande porte. Aqui tem de tudo. Pessoas da cidade vizinha vêm buscar aqui em São Luís aquilo que precisam. Meninos, é o seguinte, São Luís já teve aqui no município e servindo para toda a região uma das melhores exposições agropecuárias. Em épocas anteriores, digamos assim, no auge da exposição agropecuária de São Luís de Montes Belos, nós tínhamos lá no Parque de Exposições, que primeiro foi aqui onde está ali a Promédia, aquela quadra toda, primeiro foi ali. Nós tínhamos
animais de várias raças sendo expostas, várias raças. Tínhamos produtos agrícolas, justificando o nome Exposição Agro de Produtos Agrícolas, Pecuária de Produtos Oriundos da Pecuária. Então era um acontecimento. A quantidade de expositores, não apenas de São Luís, mas da região, que acorriam até a exposição era muito grande. E as pessoas iam muito mais para ver a exposição, ir lá no parque de diversão, levar as crianças e tudo, sentar naquelas barracas, lanchar, beber. E a movimentação era muito grande, mas o sentido principal da exposição era garantido, que era expor produtos agrícolas e produtos pecuários. Havia torneios em que se premiava as melhores raças ou melhor plantel de determinada raça. Era um acontecimento. Muita gente, muito procurada. Mas era uma época que São Luís tinha uma agricultura e uma pecuária muito mais desenvolvidas. Só para vocês terem uma ideia, é que eu me lembro aqui, em 1970 foi feito o recenseamento, que era para ser feito agora em 2020, mas por causa da pandemia ficou para esse ano e agora ficou para o outro ano. O recenseamento de 1970, eu me lembro muito bem, acusou 15 mil, mais de 15 mil habitantes na zona rural. Hoje nós temos menos de 4 mil habitantes na zona rural. A zona rural esvaziou-se. E aqui na cidade, que hoje está perto de 35 mil habitantes, nós tínhamos apenas 10 mil e poucos habitantes. Olha a diferença. Por causa disso, os povoados como Rosalândia, Brasilândia, Silvolândia, São Pedro, Planura Verde, eram cheios de gente. Fim de semana pipocava de gente, comprando nos armazéns de lá, bebendo nos bares e assim por diante. Era uma movimentação muito grande. Hoje você vai nos povoados, só os mais antigos vão dizer para vocês como era antigamente. Porque ou o pessoal, com o advento de novas culturas, agrícolas, ou o pessoal veio para a cidade inchar São Luís de Montes Belos, ou parte se mandou daqui. Foi para Rondônia, para o Pará, para o Mato Grosso e assim por diante. Eu sei que hoje nós temos uma população urbana bem significativa, uma cidade já com quase 35 mil habitantes, e a zona rural vazia. Vazia. Você anda na zona rural, pode observar que ainda tem restos de quintais antigos, que foram acabando tudo. Então, os mais antigos contam essas histórias que eu estou apenas dando um início. E com isso, acabou com o objetivo, o sentido primordial da exposição agropecuária. Qual? Exposição de produtos agrícolas e produtos agropecuários. E com o advento do surto da música sertaneja, o que acontece? A exposição virou local para shows. É onde a população vai para shows. Ficar nas barracas, lanchando, tomando a bebida e tal, ficou nisso. Agora, vamos procurar animais. Não tem. Pouquíssimos. Produtos agrícolas, não tem. A exposição agropecuária, ela tende a desaparecer ou definhar, ficar apenas pendente de shows sertanejos. Esta é a realidade. Vocês são jovens, vocês
não tem como avaliar a exposição agropecuária de São Luís Montes Belos de antes com as das mais recentes. É uma diferença enorme. Então, infelizmente, eu não vejo no horizonte uma mudança desse quadro. Você entendeu? Não vejo. Se você conversar com as pessoas mais antigas de São Luís aqui, que já moram há muito tempo, vão confirmar o que eu estou falando para vocês. São Luís tinha uma agricultura forte. São Luís já foi um dos maiores produtores de arroz do estado. Feijão, milho, até, pasmem, até de café. Aqui atrás da serra, aquele outro lado da serra, era tomado por plantações de café. Quem fala hoje fica abismado, mas São Luís já teve produção de café? Já teve produção de café. E hoje é completamente diferente. A pecuária, mesmo assim uma pecuária que não tem aquela qualidade de antigamente, mudou muita coisa, mudou a economia do município e refletiu na exposição agropecuária. A maior fonte de renda do município não é agricultura, não é pecuária, não é indústria. É o comércio. Mas antigamente era. Bem menos. Antigamente era mais agricultura e pecuária. Você entendeu? O comércio era incipiente, era pequeno. A agricultura e pecuária que comandava. Você acha que naquela época a agropecuária ela dava muita economia para o município? Dava muitos empregos, né? 15 mil habitantes na zona rural em 1970, tirando as crianças, né, e tal, dava muito emprego, era muita gente trabalhando na zona rural. E outra, naquela época não existia a mecanização agrícola como há hoje. Você entendeu? Dependia mesmo da mão de obra braçal. Então dava muito emprego. Mas eu falo assim, que o agropecuária, exposição agropecuária, não existe. Hoje não existe mais exposição agropecuária. Existe sim o que resumiu só numa palavra, pecuária. Para show e para as barraquinhas. Só diversão.